Podem se assentar, meus irmãos, por gentileza. Abra comigo sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Lucas 10. Verso de número 27. Lucas 10, 27. Enquanto você encontra, minha palavra de gratidão por estar com vocês essa noite, glorificando o nome de Cristo. É a primeira vez que eu estou com vocês aqui na sede. É um pré-camp. Eu sei o que eu vim fazer aqui hoje. Eu sei duas coisas pelo menos. Eu vim adorar e vim servi-los com a mensagem do céu. Minha gratidão ao pastor presidente da sede, presidente do ministério. Minha gratidão a toda a diretoria. Deus abençoe a todos os pastores da minha retaguarda. É um prazer rever Júlio César, que é um príncipe, um amigo, sempre. É uma oportunidade de cultuarmos juntos. Juliano, Deus abençoe. Eu sou pastor de igreja, irmão. Minha mensagem não é muito itinerante, não. Eu pastoreio igreja e pastor de igreja, a mensagem é muito diferente. Então, não espere nada com efeito especial. Não. É um arroz e feijão e um bife, no máximo. Mas nutre, faz a gente chegar. Nunca dá tempo, por isso que faço agora. No final tem alguns materiais. Eu atuo na área de mentoria para adolescentes e jovens na nossa nação, para muitos ministérios. E eu preparei um material. Eu sou a terceira geração de pastor da minha família. Eu fui pastor dos 18 anos em diante. Eu nasci para ser pastor. Eu nasci para o altar. Eu casei virgem. Eu só entendo de igreja. Eu não entendo de outra coisa. Eu queria ter muito um testemunho macabro, mas não tenho. Meu testemunho é: eu cresci na igreja, vou morrer na igreja. Mas um tempo da minha vida fiquei desviado dentro dessa igreja. Porque estar dentro dela não significa que eu estou dentro do reino de Deus. Eu disse a vocês que Deus me deu o presente de ser a terceira geração na minha família de pastor. E eu cresci com tantas perguntas. Existe uma síndrome chamada síndrome do Dunning-Kruger. Grite bem alto: síndrome do Dunning-Kruger. É Dani, não é Fred Krueger. Dunning-Kruger. A síndrome do Dunning-Kruger é a síndrome do copo cheio. Grite bem alto: copo cheio. É a síndrome de algumas pessoas que acham que sabem, mas na verdade não sabem. Quando a gente acha que sabe, a gente deixa de ter a oportunidade de aprender aquilo que a gente não sabe. Você já viu gente que você fala da NASA, ele diz: eu sei a NASA, entendo da NASA. Diz de laranja, ele entende de laranja. É a síndrome do Dunning-Kruger. Ele nunca sabe de nada, mas acha que sabe de tudo. E aí, eu passei uma juventude assim, achando que sabia, mas não sabia. Por exemplo, eu perguntava para os meus líderes: por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Namorar com uma moça não cristã? São perguntas, a gente quer a resposta. E na época, o máximo que eu recebia era: por que não? E aí eu preparei um material que, pelo menos há 8 anos, tem nutrido a liderança de muitos ministérios, que é um material que eu falo sobre o que a Bíblia diz sobre sexo antes do casamento. Masturbação. Namorar alguém não cristã. Será que isso tem cunho religioso, sociológico? Ou o que a Bíblia diz sobre esse assunto? É uma abordagem bíblica, vai nutrir tua mente. Então esse material está lá, alguns dos nossos livros que podem acrescentar algumas coisas. Lucas 10, verso de número 27.
E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é? Verso 30. E respondeu Jesus e disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, e espancando, deixaram meio morto. Naquela mesma ocasião, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo, passou a largo. De igual modo também um levita, que chegando ao lugar, vendo, passou a largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele. Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Grite bem alto: compaixão. Mais alto: compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, pondo sobre o seu cavalo. Levou para uma estalagem e cuidou dele. 35. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros. Quantos dinheiros? Quantos? 2. Deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. E tudo quanto mais gastares te darei, ou te pagarei quando eu voltar. Grite bem alto: voltar. Verso 37 é o último verso que eu leio. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Deixa a Bíblia aberta, não fecha não. Vamos entender um pouquinho esse texto. O tema de vocês é mais de Deus e menos da nossa mentalidade. Na verdade, esse tema já é um grito da eternidade. Aquele grito dizendo: chega de cultos antropocêntricos, vamos entrar em um culto cristocêntrico. Esse tema é um grito daqueles: não importa quem pregue, não importa quem cante, o importante é quem está no meio do culto, Jesus Cristo. Esse tema literalmente nos tira do centro. Eu gosto de um louvor de um cantor, eu acho que vocês não conhecem, Alceu Pires. Ele vai cantar uma canção muito antiga, célebre, e essa canção é tomada de um conteúdo bíblico dizendo: em Cafarnaum Jesus estava no centro, no Gólgota ele estava no centro, e lá também entre os 7 candeeiros ele também estava no centro. Tudo Jesus está no centro, essa é a ideia. Infelizmente o tempo vai passando e a gente vai colocando Jesus para o canto e assumindo o lugar que nós não deveríamos estar, que é o centro de tudo. O centro de tudo pode ter um grande problema, porque o centro só é ocupado por alguém que tem todo o poder, não alguém que tem poder. Nós podemos ter poder, mas não temos todo o poder. Então o lugar do centro continua sendo de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Por isso que Jesus, em seu ministério de 3 anos e 6 meses, quanto tempo? Quanto tempo? 3 anos e 6 meses ele vai falar de uma forma parabólica. Durante 3 anos e 6 meses ele vai falar quase 40 parábolas. Na verdade são 38. Charles Handel Spurgeon, um dos pregadores da sua idade, ele aceitou Jesus com 15 anos. Com 16 começou a pregar. Com 17 já era pastor. Com 19 anos já dirigiu uma igreja em Londres com quase 12 mil espectadores. Ele tinha tanta autoridade no que pregava, era um jovem, que um dia perguntaram para ele assim: Spurgeon, por que as pessoas amam te ouvir? Ele disse: simples, é que um homem de pouca fé consegue entrar no reino de Deus, mas um homem de grande fé consegue atrair o reino de Deus para a terra. Charles Handel Spurgeon vai dizer que a parábola conecta pessoas, por isso que Jesus conta história. Augusto Cury vai concordar com isso, um psicopedagogo. Ele vai dizer bem assim: quando você tiver dificuldade de falar com as pessoas, conte-lhe histórias. Já percebeu? Quem me escuta aqui sabe do que eu estou falando. Quando você faz pedagogia e vai entender um pouco de andragogia, se você for educador, você sabe do que eu estou falando. Quando você tem dificuldade das pessoas compreender o que você está pregando, conte uma história. A história faz conexões com as pessoas. Por isso que muitos pregam, mas poucos se conectam. Jesus dizia bem assim: eu não quero pregar, eu quero conectar você ao reino de Deus. Eu quero conectar você ao reino de Deus.
Pregação não é gritar, pregação é deixar o céu esclarecido. Vou falar de novo. Pregação não é gritar, pregação é deixar o céu esclarecido. É isso. É claro que eu não estou fazendo apologia a um bom grito pentecostal. Não é essa a minha ideia. Porque de vez em quando eu dou uns 3 gritos bem pentecostais. Ainda que eu sou gordinho, mas ainda tenho um fôlego e dá uns 3 gritos pentecostal. Mas não é o grito pentecostal que vai vir a sua compreensão. É a palavra que vai mudar você. É a palavra que vai transformar você. É a palavra que vai conduzir você. A gente precisa entender que Jesus está estabelecendo uma comunicação. Grite bem alto, comunicação. Não, mais alto, comunicação. Ele comunica com o quê? Ele está falando sobre o quê? Grite bem alto, reino de Deus. Não, vamos lá mais alto, reino de Deus. Como é que ele vai falar de uma coisa que transcende a inteligência humana para uma mentalidade limitada, que é a nossa? Você lembra o apóstolo Paulo disse assim: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro céu e viu coisas e não dá para falar. Porque o que tem lá não dá para explicar, o que tem aqui dá para explicar. Ninguém entendeu ainda. Então Jesus vai dizer bem assim: se eu falar a linguagem de lá você não vai entender. Então eu vou pegar as coisas daqui para mostrar que o reino de Deus é mais simples do que você imagina. Então vai um pedido aqui. A gente só vai sair do centro quando a gente deixar de complicar sobre o reino. Porque às vezes a gente acha que é detentor da verdade, e a verdade está nele. Para ele são todas as coisas. Então Jesus vai estabelecer uma comunicação clara. Você lembra João, o apóstolo, na ilha chamada Patmos? O texto diz que ele tem uma visão. E naquela visão ele diz assim: o seu cabelo era branco como a lã. Grite bem alto, como a lã. Não tem lã no céu. É como, figura de linguagem. Os seus olhos eram como chama de fogo. É figura de linguagem. Porque no céu não tem fogo, no céu não tem lã. Mas ele está dizendo: estou trazendo a linguagem do céu para a terra. Por quê, pastor? É simples. Por isso que a ceia do Senhor é uma linguagem terrena, preparando você para se assentar na mesa espiritual. Se eu não entendo a mesa da ceia que é física, como é que eu vou entender a mesa da ceia que é espiritual? Por isso que em João 6, você não fala nada, você vai ver agora. João 6, Jesus diz assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí os religiosos disseram assim: como beberemos o seu sangue? Como comeremos a sua carne? Jesus está dizendo: eu estou aqui. Cristianismo não é horizontal, o cristianismo é vertical. Eu vi um aleluia. Eu vi outro aleluia só. Jesus vai usar a linguagem parabólica. Grite bem alto, parabólica. A linguagem parabólica tem dois objetivos. Pergunte quais. Primeiro, a pregação parabólica é antropocêntrica. Segundo, ela é cristocêntrica. Deu um nó agora, né? Porque a gente passa a vida toda dizendo assim: quer dizer que a linguagem que Jesus usa, primeiro, é antropocêntrica? Sim, porque eu me comunico a pessoas. Segundo, ela é cristocêntrica, porque depois que todo mundo compreende, o objetivo é glorificar o nome de Cristo. Então Jesus está dizendo assim: entendeu? Entendi. Agora a mim seja glória, majestade e honra para todos sempre. Quando Jesus está contando parábolas, grite bem alto, parábolas. Não, vamos lá, parábolas. Ele está acessando uma parte do cérebro, o que nós chamamos, a neurociência chama de córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? Córtex cerebral, para aqueles que da era Y ou a era dos computadores, sabe o que é um HD? Para que serve um HD? Armazenar coisa. Quando você precisa de alguma coisa que está dentro do seu contexto da informática, você vai lá no HD e extrai, sim ou não? A parábola vai extrair de você aquilo que está dentro de você. Meu Deus do céu. Dentro do córtex está estabelecido os 5 sentidos do ser: tato, olfato, visão, paladar e audição.
Ok? Então tudo que eu vi, tudo que eu comi, tudo que eu cheirei, está armazenado aqui. Você quer ver uma coisa? Fecha os olhos, todo mundo, por favor. Não é nada não, não é manta não, isso aqui é coisa de crente. Fecha os olhos. Imagina essa cidade de Perus, 40 graus Celsius. Fecha os olhos. 40 graus Celsius, um calorzão. Você chega em casa, abre a geladeira, e quando você abre a geladeira, tem uma bola verde grande lá. Ela está gelada. Você pega ela, ela é muito pesada, leva à mesa, você passa a faca, dentro dela está vermelhinha, vermelhinha. Quando você põe na boca, ela está docinha. Pergunta, que fruta é essa? Mas como é que você sabe? Para quem gosta de melancia, o córtex cerebral projetou até a saliva, o sabor da melancia. Para quem gosta de melancia, as vias aéreas foram dilatadas. Até o cheiro da melancia você sentiu. Para quem gosta de melancia, você visualizou a melancia. Porque um dia você viu. Olha o que Jesus disse. Eu, através do Espírito, farei você lembrar tudo que você leu. Estou falando de novo. O Espírito Santo fará você lembrar tudo que você leu. Acabou. Não tem esse negócio que o Espírito Santo vai colocar na minha cabeça. Ele está dizendo, se você ler, eu faço você lembrar. Se você ler a palavra, eu faço você lembrar. Se você ler, eu faço você lembrar. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. Se você ler, eu faço você lembrar. Se você ler, eu faço você lembrar. Se você ler, eu faço você lembrar. Quase 40 parábolas, dessas 40 parábolas, 18 está no livro de Lucas. Quantas? Quantas? Lucas não é contemporâneo de Cristo. Dr. Lucas foi ganho para Jesus por Paulo. Capítulo 1, verso 1, 2 vai dizer que o Dr. Lucas é pesquisador também. Ele vai pesquisar sobre a história desse Messias. Ele fica tão impactado que ele começa a estudar, a pesquisar. E quando ele pesquisa, descobre que a forma mais surpreendente de Jesus se comunicar é através de parábolas. E aí, eu li uma parábola. Que parábola é essa? Uma das mais conhecidas. É a parábola do samaritano. Há um contexto sobre essa parábola. Pergunte para mim qual? Vamos lá, pergunte para mim qual? O que está em queixa aqui é a mentalidade religiosa. Os homens que estão reunidos são judeus. Estão preocupados muito mais com suas ordens sacerdotais, os goéns, do que a verdade absoluta. Você precisa entender que Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio para esgotar a lei. O judeu chama a lei de mitzvot. Grite bem alto, mitzvot. Mais alto, mitzvot. É lei. A lei, o decálogo mosaico é formado de 613 leis. Eles estavam acostumados a cumprir essas leis. De repente Jesus veio e disse bem assim: eu vou cumprir cada uma e vou esgotá-la. Vou abrir um parênteses. Quando você vê Jesus na cruz do Calvário dizendo tetelestai, está consumado é muito mais do que terminei. Está consumado significa assim: eu concluí, eu esgotei. Pergunta por quê, pelo amor de Deus? No Shabbat Shalom, no sábado, todo sacerdote tinha que transgredir a lei para cumprir a cerimônia. Nenhum sacerdote mais importante conseguiu esgotar a lei, mas o filho de um carpinteiro cumpriu as 613. O filho de um carpinteiro disse bem assim: eu vou cumprir cada uma, porque você não precisa guardar mais o sábado, porque eu sou o seu descanso. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, serei o teu descanso. Ele diz: nenhum rito judaico precisará mais te credenciar. Não sei se eu posso falar isso. Outro dia eu fui pregar numa igreja, e enquanto eu pregava tinha um camarada tocando um berrante. Grite bem alto, berrante. É um chofar. Enquanto ele tocava, eu percebi que enquanto ele tocava, alguma coisa acontecia com ele. Aí aquilo me incomodou, eu disse: e aí? Ele disse: pastor, está na Bíblia isso aqui. Eu disse: sei que está na Bíblia. Eu disse: mas e daí? Ele disse assim: pastor, a Bíblia diz na antiga aliança que quando o chofar tocava, o Espírito Santo descia e tomava os profetas. Eu disse: legal. Mas não te informaram que em Atos 2 o Espírito desceu e nunca mais subiu?
que eu não preciso tocar chofar, usar kippá, usar talite, eu não preciso de nada, sabe por quê? Porque fui salvo pela graça, fui salvo pela graça, fui salvo pela graça, fui salvo pela graça. Levante as suas mãos para o alto. Levante o mais alto que você pode. Só quem entende que você foi salvo pela graça, a bondade e a misericórdia, diga glória a Deus, diga aleluia. Enquanto na mentalidade judaica o Shabbat Shalom era o sábado. Sábado não é dia, é verbo, é descanso. Por isso que Jesus disse: se tem alguém sobrecarregado, está estressado, vem até mim, eu sou o teu sábado. Ó, que loucura. Eu amo Jesus por causa disso, irmão. Jesus está reunido com um povo desse, que está acostumado a entrar no templo, oferecer sacrifício. Lembra em Crônicas, que Davi repartiu o ministério sacerdotal em 24 turnos. Quantos turnos? Vamos lá, quantos turnos? 24 turnos. Você lembra que Zacarias, pai de João Batista, era da 8ª turma, a turma de Abias? Lá vem Jesus dizendo assim: eu vou acabar com os turnos sacerdotais. Meu Deus. Porque para entrar no templo é por turno. Lá vem Jesus e diz assim: quando eu morrer eu abro o véu. Pegou? Ele está dizendo assim: quando eu morrer o véu será rasgado de alto a baixo. Não precisa mais de turno. Você entra a hora que você quiser. É assim mesmo, é assim mesmo. No começo é assim. Presta atenção que eu vou te dizer aqui. Fique em pé. Dá um glória aí. Senta. Só para você me ajudar a pregar. Eu gosto de gente que presta atenção na palavra. Igual ele. Presta atenção. Levítico 10. O sacerdote podia entrar na presença do Senhor no Santíssimo Lugar qualquer hora. Grite bem alto, qualquer hora. Nadab e Abiú pecaram. Grite bem alto, pecaram. E Levítico 16, Deus disse: por causa do pecado dos teus filhos, Arão, não se entrará mais na minha presença toda hora. Agora só uma vez por ano e o sumo sacerdote. Ixi. Quando Jesus rasga o véu, ele está dizendo bem assim: o que o homem tirou de você, eu vou te entregar de volta. O que o pecado bloqueou, eu vou te entregar de volta. Se eu falar isso aqui, se eu não der glória, você vai ver agora. O que acontece com Nadab e Abiú aconteceu com Adão e Eva. Eles foram expulsos do Santíssimo Lugar. Mas quando Jesus dá o brado na cruz, ele diz bem assim: o jardim e o Santíssimo Lugar voltou novamente. Entrai pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Acabou, é Bíblia, não tem para onde correr. Jesus está discutindo com esses caras, esses religiosos. Grite bem alto: religiosos. Mais alto: religiosos. Sabe o que esses religiosos não sabiam? Abra comigo o último capítulo de Lucas. Abra. Vamos lá. Nós somos a geração biblista. Capítulo 24, verso 44. E disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, Torá, nos profetas, Nevim, nos salmos, Ketuvim. Olha para cá. O judeu tem o Taná. Grite bem alto: Taná. O que nós chamamos de antiga aliança, o judeu chama de Taná, que é dividido em 3 partes: Torá, Nevim e Ketuvim. Jesus ressuscita, olha para todo mundo e diz bem assim: eles estão à procura de mim, mas no Torá fala sobre a minha pessoa. Nos profetas é sobre mim que fala. Sobre os escritos é sobre a minha pessoa que fala.
Aí você vai entender agora, depois que eu explicar isso. Hebreus 10:1 diz assim: as coisas da antiga aliança são sombra das coisas futuras. Lá em Êxodo, ele não é a pessoa, ele é só uma sombra. E na sombra, ele é uma rocha que jorra água. Mas no Novo Testamento, ele é a pessoa. E ele diz bem assim: quem tem sede, vem a mim e beba. A parábola vai tirar o véu. A parábola vai tirar as escamas. A parábola vai mostrar o céu pelo lado de dentro. Eu já termino agora. A parábola vai mostrar um reino de Deus. Aí Jesus está falando com esses religiosos. Grite bem alto: religiosos. Mais alto: religiosos. São detentores da lei, mas eles não sabem quem é o seu próximo. Você já viu gente que conhece muito sobre religiosidade, mas não conhece nada de pessoas? Uma das mais brilhantes poetisas carioca, chamada Cecília Meirelles, ela diz uma frase assim: coisas você usa, pessoas você ama. Sabe que o que religioso ama? Coisas. Sabe o que a graça me ensina? Use coisas, ame pessoas. A graça vai dizer bem assim: o que você tem é pequeno, mas quem você é grande. Meu Deus. As suas coisas nunca serão mais importantes do que quem você é. Meu Deus do céu. E aí ele diz assim: tá, me conta então sobre isso. Aí Jesus para ele assim: deixa eu contar uma história, uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha para cá. Jerusalém é a capital da religião. Jerusalém é a capital de paz. Jerusalém são celebrados 7 festas, 4 intermediárias e 3 principais: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Este homem está descendo na parábola de Cristo de Jerusalém. É possível, segundo a exegese do texto, que ele esteja descendo de um momento religioso. Sim ou não? E aí Jesus disse: ele desce sozinho e é abordado. Ele é abordado aonde? Num caminho sangrento, aonde os seus ouvintes sabem o que Jesus está falando. Havia um caminho sangrento onde os salteadores ficavam nas espreitas, nas cavernas, esperando alguém que passasse sozinho. Lembra em Lucas 2? Quando José e Maria vai subir com o menino Jesus para cumprir o bar mitzvah aos 12 anos. O texto diz que quando eles descem, eles não descem sozinhos, eles descem em caravana. Grite bem alto: caravana. Procura entre os parentes e os amigos e não está. Porque todo mundo sabia que aquele lugar não era lugar de andar sozinho. Tem gente que cultua na igreja, mas depois do culto continua sozinho espiritualmente. Cristianismo não é sentar à mesa ou sentar no banco do lado. Cristianismo é continuar junto até depois do culto. Meu Deus. Cristianismo não é um saco de batata. Cristianismo é um purê de batata. Tua dor é minha dor, tua vitória é minha vitória. Isso é cristianismo. E eu termino. Termino ou não? Não? Não, vigília não. Presta atenção. É menos do Adson e mais de Deus. Eu vi um aleluia. É menos do Adson e mais de Deus. O homem desce sozinho. Grite bem alto: sozinho. Todo indivíduo que é sozinho ou caminha sozinho é individualista. É antropocêntrico, pensa só nele. Deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus na comissão manda de 2 em 2. Há um segredo: enquanto um profetiza ou expulsa demônio, o outro está de testemunha. A base veterotestamentária é a seguinte: antes de 2 em 2, porque se um cair o outro, está dando para entender porque tem muita gente caindo e não consegue se levantar porque decidiu andar sozinho. Gente salgada demais caminha sozinho. Gente centralizador demais caminha sozinho. Por isso que quando cai ninguém levanta, porque decidiu caminhar na vida sozinho. Essa noite Deus está dizendo: eu preciso caminhar com pessoas. Aí vem um jargão popular. Grite bem alto: jargão popular. Eu prefiro ficar sozinho do que mal. Será que é isso mesmo? Sociologicamente, um dos sociólogos franceses chamado Pierre Bourdieu vai dizer que o grande problema da sociedade é uma só:
A sociedade tem medo de confronto. Grite-me alto, medo de confronto. Com essa frase dele, com esse pensamento, eu só desenhei uma coisa. Qual é a frase mais popular no meio de nós? Quem é o nosso melhor amigo? Quem é? Não. A maioria das pessoas diz que o melhor amigo é o cachorro. Sim ou não? É claro que nessa época as pessoas preferem o melhor amigo como o cão. Porque o cão é irracional. O cão não vai te confrontar. O cão não vai te dizer o que você precisa mudar. Por isso que você prefere viver com gente que você manipula e controle. Você não deu um glória. Por isso que quando Deus cria Adão, diz para ele assim: se eu deixar ele com o animal, ele nunca será confrontado. Então vou criar alguém racional como ele. Levante a sua mão se der para dar glória, tá? Se não der, tudo bem, vai. Dá um glória para Jesus, dá um glória para Ele. A Ele glória, a Ele majestade, a Ele honra. Então toda vez que você fizer parte de um grupo dentro da igreja e for confrontado, isso é reino. Toda vez que você for bajulado, isso é reino das trevas. Porque o reino de Deus sempre vai te confrontar, porque Ele corrige todo aquele a quem Ele ama. Terminei. Eu falei que ia terminar, o irmão deu glória a Deus lá no fundo. Jesus está falando com esses homens, ele diz assim: esse homem desceu da capital da religião e decidiu caminhar. Até quando você vai caminhar sozinho? A pergunta é a seguinte: confessai seus pecados uns para com os? Para quem você abre o coração? Quem você confessa seus pecados? Não existe cristianismo caminhando sozinho, não. Pastor, mas não dá para andar com muita gente. Dá sim, irmão. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, era quase 2 milhões de hebreus. E o Senhor disse: eu abro o mar e não deixo ninguém para trás. Todo mundo passa e o meu nome é glorificado. Acabou. Desceu aqui. Levante as duas mãos para o alto, vai. Mais alto que você pode. As mãos levantadas e olhando para mim, que eu preciso te dizer uma coisa. Quando alguém te pedir para você levantar a mão no culto, não é para ajudar pregador, que pregador não precisa de ajuda, não. Quando o pregador disser levante as mãos, é pelo menos uma coisa. Qual é, pastor? É um texto bíblico. Salmo 134 diz assim: levantai as vossas mãos no santuário, bendizei ao meu nome, porque eu te abençoo desde Sião. Feche os dois olhos com as mãos levantadas. Adolescentes e jovens, enche esse lugar de glória a Deus, enche esse lugar de aleluia, enche, vai, aumenta o volume da adoração. A Ele glória, a Ele honra, a Ele tributo, a Ele alabaracante orebaia, uricalamarrassuragácia, a Jesus honra. Eu termino. Eu não sei nem. Esse homem foi roubado, espancado. Você precisa entender isso aqui. No dia que eu entendi esse texto, tudo mudou dentro de mim. Este homem tinha uma coisa que os salteadores queriam. Você precisa entender que você tem coisas que os salteadores querem. Eles não querem você, querem o que você tem. Pastor, o que é que nós temos? Paulo vai dizer em Efésios: vocês têm um selo.
Vocês têm o selo do Espírito Santo de... Esses homens roubam e batem nele até ele ficar quase morto. Grite bem alto, quase morto. Eu gosto da expressão de Henry Nouwen, um dos teólogos importantes. Ele diz bem assim, uma frase: os homens queriam roubar aquele homem porque ele tinha alguma coisa, e depois que perceberam que tinham levado, só deixaram ele porque ele estava quase morto. Tem gente que caminha com a gente enquanto a gente tem alguma coisa. Os salteadores só deixaram, Júlio, o homem porque ele estava à beira da morte. Escuta, não está morto, está à beira. Para a sociedade está agonizando a morte, mas para a graça está dizendo, ainda tem esperança, ainda tem esperança. Vamos pensar biblicamente, grite bem alto, biblicamente. A gente precisa pensar biblicamente. Nunca leia a Bíblia e coloque sua cabeça, sua mentalidade, sua cultura no texto. Obedeça a cultura do texto. O texto diz que esse homem está agonizando e de repente vem vindo o sacerdote. Não se esqueça que o sacerdote era a figura de Deus na terra. Por isso que os salteadores não tocavam nos sacerdotes levitas. Já percebeu que até na sociedade que vivemos, o bandido quando vai assaltar descobre que você é pastor, é crente, diz, vou pôr a mão nisso aí não, vai dar problema. Naquela época era normal isso, e o sacerdote está descendo. Se ele está descendo, ele acabou de cumprir o turno dele, sim ou não? Quantos turnos eram? Vamos lá, pessoal, quantos turnos eram? Se o sacerdote está descendo, é porque ele cumpriu o turno dele. Ele cumpriu a obrigação dele. Eita, agora vai. Pastor, quanto tempo ele ficou? Eu não sei quanto tempo ele ficou no turno dele. Eu só sei que ele está descendo e ele está indo para casa. Ele deve estar no mínimo suado, a roupa literalmente suja. Ele está descendo, indo embora. E quando ele está indo embora, ele vê um homem agonizando. A mentalidade dele é, eu já cumpri a minha obrigação religiosa. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas com vontade. Nunca critique o sacerdote da parábola, que nós somos iguais. Porque nós cumprimos as nossas obrigações dentro do templo, em nossas escalas, em nossas regências, em nossos toques, em nossas agendas. E quando saímos daqui, tem muita gente agonizando, pedindo socorro, mas a gente diz, eu já toquei, já preguei, já cumpri. Deus está dizendo, menos você, mais Deus, menos você, mais Deus, menos você, mais Deus, menos você, mais Deus. Eu vou falar uma loucura aqui. Eu vou falar uma loucura, mas eu não sei se você vai entender o que eu estou falando. Por favor, não leve isso no campo de soberba. Não é a minha ideia, tá, pastor presidente? Não é minha ideia. Minha ideia não é essa. Pregar para mim é fácil. Pastor Gesiel Gomes disse que pregar é arte. Eu nasci com isso. Pregar é fácil. O difícil é ser uma pregação ambulante. Cantar é fácil. O difícil é ser um louvor para Deus na sociedade. 2 horas de culto é bom, mas melhor ainda é quando você entra na universidade, na rede social, e você continua dizendo, eu sou templo do Espírito, eu sou templo do Espírito, eu sou templo do Espírito. Quem está comigo aqui, diga glória. O sacerdote olha aquele homem e diz bem o que para ele? Você não é problema meu. Você não é da minha denominação. Você não tem a mesma confissão de fé que a minha. Está muito atual isso. Porque a gente só ajuda quem é da nossa denominação. A gente só ajuda quem é da mesma confissão de fé que a nossa. Olhe para cá. Jesus está ensinando assim, não importa a denominação, importa alguém que está agonizando. Oh, meu Deus. Aquele sacerdote olha e diz, não é problema meu, olhe para cá. E eu caminho para o final, tenho 5 minutos. A pergunta que eu lhe faço é, segundo Levítico e Deuteronômio, ninguém poderia chegar no templo de mão? A pergunta que eu lhe faço, esse homem tinha acontecido o que com ele? Ele tinha sido o quê?
Se ele foi roubado, ele tinha alguma coisa para dar? Esse sacerdote se parece com muitos sacerdotes de hoje. Só faz se o povo tiver alguma coisa. Amor não é querer nada em troca, é fazer sem querer nada em troca. Quando eu digo menos de mim, mais de Deus, eu estou dizendo assim: vou ajudar o próximo e não quero nada em troca, porque Jesus já me abençoou na cruz do Calvário. No mesmo caminho, quem está vindo? Quem está vindo no mesmo caminho? Quem, pessoal? Quem? Tem levita aqui em nosso meio? Levanta a mão, senão eu te pego. Porque tem uns lugares que você diz assim: tem levita, levanta todo mundo a mão. Você não é levita. Você não é da tribo de Goém. Você não é da tribo de Levi. Você é muito mais do que um levita. Como assim, pastor? João 4 diz que ele não está à procura de levita. João 4 diz: eu não estou à procura de levita, eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando você abre Neemias capítulo 8, de 4 a 9, vai dizer que os levitas ensinavam a lei. E por último tocavam e cantavam. Olha para cá. O levita que está olhando um cara agonizar, por que ele não canta pelo menos uma cançãozinha? Pelo menos Salmo 15, cara. Pode dizer, vai morrer, mas vai morrer com uma canção. Mas ele olha para o cara e ele não tem a capacidade de fazer nenhum campo harmônico, nenhuma canção com 4 notas. Ele não faz nada. Ele diz: eu já cantei demais, já fiz demais, estou indo embora. Pergunta por quê? Porque aonde ele está passando não tem plateia para aplaudir ele. Ninguém falou nada, tudo bem. Cristianismo não é depender de plateia. Cristianismo é trabalhar no caminho sangrento, só você e alguém agonizando. Cara, doutora Jacqueline Doug do Mackenzie, minha professora de sociologia, ela diz que nós nunca vivemos tanto narcisismo como vivemos hoje. Nós somos narcisistas demais. O que vale é a gente aparecer. A pergunta é, olha o tema: eu desapareço para ele aparecer. O texto diz que o sacerdote levita vai. Fechei a Bíblia, pelo amor de Deus. Não, fica aqui até a vigília. De repente ele está agonizando, ele deve estar no último suspiro dele. De repente ele escuta. São quantos 5 sentidos o ser humano tem? Você sabe que quando você é alvejado, quando você está à beira da morte, o único sentido que fica aguçado é a audição. Você sabe disso? O único que fica aguçado é a audição. Por isso que quando você toma anestesia, você às vezes ouve alguma coisa, porque é o único que fica aguçado. Pensa comigo, de repente ele está agonizando, ele não consegue ver, mas ele escuta o trotar de um cavalo. Se eu sou ele, eu penso assim: se o sacerdote que passou a pé, o levita que passou a pé não me ajudou, imagine esse que está a cavalo, que é mais rápido. Mas de repente o que está a cavalo puxa a rédea. Pastor, se não der glória agora, você vai ver, tá bom? Pastor, lá vem o samaritano a cavalo. Presta atenção. A lei é representada entre o sacerdote e o levítico. Eles passam primeiro, mas vão chegar por último, porque a graça não vem a pé, a graça vem a cavalo. A graça vem a cavalo. Cristianismo é assim, não importa quem larga na frente, é quem chega primeiro, porque os últimos serão primeiros, diz o Senhor. Levante as duas mãos, levante as duas mãos, abra a boca, dê um glória gostoso, é para Jesus, a Ele glória, a Ele honra.
Aí eu descobri por que o sacerdote não parou para ajudar aquele homem. Eu descobri por que o levita não parou para ajudar o homem. Pergunta assim, por quê? Porque o sacerdote e o levita não tinha maleta de primeiros socorros. O samaritano em cima do cavalo olha para o homem e o homem está embaixo. O levita e o sacerdote estavam no mesmo nível do homem, mas o samaritano estava num nível elevado. Para que ele possa ajudar o homem, ele tem que descer. Você não é glória, agora você vai ver. Para que ele possa ajudar o homem, ele tem que descer. Isso é a figura de Cristo. Um dia ele desceu do seu trono dizendo assim: vou até a terra, vou salvar, vou curar, vou restaurar. Ele abre a maleta. Ele tira 3 coisas da maleta. Quantas coisas? Vamos lá, quantas coisas? Ele tira a atadura, ele tira azeite e tira vinho. Próxima vez que eu vim aqui eu vou falar por que ele tira 3 coisas. Próxima vez eu vou falar isso. Agora? Não, agora não. Já me deu fome. Fala agora. Se o samaritano é a figura de Cristo, o homem agonizando é a minha figura e figura da igreja. Ele não pode tocar só um setor, ele precisa tocar em 3 setores. Quais são, pastor? O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Ele está dizendo assim: quando eu me encontrar com você, eu vou curar o teu corpo, eu vou curar a tua alma, mas também eu vou me comunicar com o teu espírito. Aí ele... O texto diz assim, ó, tirou a atadura, colocou nas feridas. Primeiro, azeite, grite bem alto, azeite. Depois vinho, grite bem alto, vinho. Olha a ordem, você precisa obedecer a ordem. Quem nasceu no interior de São Paulo, foi criado com os avós, ou no interior do Nordeste, sabe o que eu estou falando. Existem locais que você mora que o hospital é longe. Então quando você se fere, a mãe ou o avô diz bem assim: tem que usar o que tem em casa. Quando corta, o que é utilizado para estancar? Café. Café. É café ou não? Aí depois que estanca, lava e põe o quê? Açúcar. É só colocar o coador, já está o café pronto ali na ferida. Por que o café? O café estanca. O açúcar é cicatrizante. No Oriente Médio, quando alguém se feria, colocava na ferida azeite, porque azeite é anestésico, para de arder. Depois coloca vinho, porque vinho é cicatrizante. O samaritano está dizendo para aquele homem: eu não só parei para falar com você, eu parei para dizer: a tua dor vai aliviar, e eu vou cicatrizar todas as feridas. Eu estava indo pastorear uma igreja em Assis, eu tinha 20 anos de idade, minha esposa na garupa da moto, e eu pastoreava uma igreja no Jabaquara, e foi culto de despedida, eu estava indo para casa, nós sofremos um acidente de moto. Eu fraturei o tornozelo, a bacia, ela quebrou a perna em 3 lugares. A gente não conseguiu ir para Assis. Nós ficamos quase 9 meses impossibilitados. É porque não dá para mostrar, eu tenho cicatrizes. Mas se você colocar o dedo não dói. Porque o encontro com Cristo não vai lhe poupar das cicatrizes, vai tirar todas as feridas. Porque todas as vezes que você ver, não vai doer mais, mas vai mostrar da onde Deus te tirou, da onde Deus te resgatou, o que Ele fez na tua vida, o que Ele fez na tua história. O nosso cristianismo não é de feridas, o nosso cristianismo é de cicatrizes. Por isso que Paulo diz: eu levo em meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele coloca o homem no cavalo e sai.
Quem anda mais rápido? Quem está a pé ou quem está a cavalo? Dá para imaginar a cena? Ele passando pelo levita? Passando pelo sacerdote? Porque a lei veio primeiro, mas no final das contas ficou para trás. Ele disse assim, eu preciso te levar num lugar que é onde eu vou deixar você hospedado. Pega essa e eu termino, eu tenho 2 minutos. Ele não levou o homem para a casa dele. Ele não perguntou onde você mora. Ele disse, vou te levar para uma estalagem. Estalagem é um hotel, lugar de passagem. Você pegou? Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não tem mais casa aqui. Quando a gente tem um encontro com Jesus, todos os lugares que a gente vive é só passagem, porque o nosso lugar não é mais aqui, é nas mansões celestiais. Lá é a minha casa, lá é a minha casa, lá é a minha casa, lá, é lá, não é aqui não. Quando ele chega na estalagem, tem um homem, olha para cá, tem um homem, tem 1 minuto, pelo amor de Deus. Tem um homem, aí ele diz, olha a beleza da parábola, ele diz assim, dá para hospedar ele? Aí o homem que está lá diz assim, até dá, mas tem que pagar. Porque eu não posso hospedar ele se você não pagar. Ei, você só encontrou guarita aqui na Catedral de Perus é porque Jesus pagou para você, senão você não estaria nem aqui. Você não tinha dinheiro, não tinha vida, não tinha nada. Aí ele decidiu, eu tenho dinheiro, tenho vida e vou te dar sangue. Vou pagar para você ficar hospedado aqui. Vou pagar para você ficar hospedado aqui. Pronto. O texto diz que ele tira quantos dinheiro para pagar? Quantos? 613 leis. Decálogo mosaico, ele resumiu em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Quantas madeiras tinha na cruz? Amai a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Cristianismo é muito mais simples do que a gente imagina. Não precisa de tanta coisa. É só amar a Deus sobre todas as coisas. E o meu próximo como a ti mesmo. Eu terminei dizendo a vocês assim, ó. Ele disse assim, cuida dele. Porque eu vou voltar. O dono da estalagem disse assim, fica tranquilo. Eu vou cuidar dele. Pastor, explica para mim esse texto. Vou explicar para você dar um glória a Deus, tá bom? Jesus é o homem que estava em cima do cavalo. O dono da estalagem é o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo e ele vai cuidar. Fique em pé. Pastor, por que Jesus é o homem do cavalo? Simples. Apocalipse 19:11, eis que eu vi o céu aberto. E um montado num cavalo branco. Os seus olhos eram como chama de fogo. O texto continua dizendo, e sua roupa era salpicada de sangue. Jesus. Termino entregando o microfone dizendo a todos, serve para mim e para você. Jesus pagou um preço para você esperar a volta dele na estalagem. Sua estalagem não é a boate, sua estalagem não é o barzinho, sua estalagem continua sendo a igreja de Deus.